Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos implementar a nossa tela de login, mas dessa vez funcional, tá? E vamos exibir também o usuário que está logado no sistema aqui embaixo no nosso status bar, tá? Então aqui vai ficar o nosso usuário logado, toda vez que alguém logar vai aparecer esse usuário aqui embaixo. Então vamos no SQL Server e vamos criar primeiramente nossa tabela de usuário. Nós vamos aqui em Tables, botão direito, Tables, CD usuário, do tipo inteiro. Eu vou precisar da senha do usuário, vou precisar do usuário, varchar tamanho 50 e a senha do usuário. Varchar tamanho 64. Por que tamanho 64? Porque eu vou utilizar o hash SH2 512. Então o SH2 512 ele usa ele tem um tamanho de 64. Aqui eu vou colocar o CD funcionário. O CD funcionário ele é a chave estrangeira, tá? A chave primária do funcionário ele fica na tabela funcionário. Aqui na nossa tabela de usuário ele funciona como nossa chave estrangeira. Nós vamos clicar no botão com escolher o nosso campo, CD usuário, botão direito Set Primary Key. Então nós vamos definir ele como chave primária. Vamos clicar aqui em Ident Specification, vamos dar 2 cliques, nós vamos iniciar com 1 e incrementar de 1 em 1. Então assim que vai funcionar a nossa chave auto-incremento. A tabela terá o nome de usuário. E ok, essa parte já está pronta. Aqui não está aparecendo o usuário, para que ele apareça aqui na sua listagem de tabelas, basta você clicar na tabela, botão direito, Refresh, é uma das opções. A outra opção é você clicar na tabela e pressionar a tecla F5. Automaticamente já é atualizada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um Select, onde eu vou usar aqui um Convert. Esse Convert ele vai pedir uns parâmetros. E como parâmetro, observe que ele pede uns parâmetros aqui. Então que parâmetro é esse? O Convert ele faz a conversão de tipos. Por exemplo, eu tenho um tipo varchar, então vou colocar aqui para facilitar. Então eu vou usar um varchar, tamanho 64, e eu vou receber esse tamanho varchar, nós vamos receber o campo varchar como parâmetro do nosso hash. Então eu vou usar aqui um hash bytes. O hash bytes também pede parâmetros. Então ele vai, deixa eu só fechar aqui o parênteses, e ele pede uns parâmetros. Qual que são esses parâmetros? É o tipo de hash que eu vou utilizar. Então eu vou utilizar o SH2_512. Então esse é o algoritmo que eu vou utilizar. Então ele pede dois parâmetros. Um é o algoritmo, o outro é o tipo de dado que a gente vai utilizar como hash. Então eu vou colocar aqui Ana, tá? Só para exemplificar. Aqui está pedindo um parêntese. E eu vou colocar aqui ,2, que é do nosso convert que está aqui. Deixa eu fazer o contrário agora sim. Fiz um select aqui. Provavelmente um parênteses está sobrando. Deixa me ver aqui. É isso mesmo. Então o que acontece? O hash bytes ele pede dois parâmetros. Um dos parâmetros é qual é o algoritmo que você vai utilizar. O segundo parâmetro é qual é a informação que você vai gerar um hash referente a esse algoritmo. Então é justamente isso aqui que está fazendo o nosso hash bytes. No caso do convert, o que ele vai fazer? Ele está pegando, observe que ele pede também alguns parâmetros, como retornos, né? Vai retornar um tipo varchar. Então ele vai pegar isso aqui que eu gerei como hash e vai retornar para mim como varchar. Ou seja, se eu pegar aqui e executar, deixa eu ver se aqui assim, hash byte, tá, eu tenho que fazer um select, né? Senão não vai dar certo. Então ele pega o resultado que eu gerei do meu hash e coloca aqui convertido para varchar. Se eu usasse nvarchar, observe que o meu convert exibiria para mim aqui nvarchar no hint dele. Até aqui tudo certo. Então vou executar. Eu vou pegar esse hash referente a Ana. E quem é essa Ana? Da onde que eu estou tirando essa Ana? Essa Ana, eu venho aqui na tabela de funcionários, faço um select e vou usar essa Ana aqui, ó,
Ana Paula, Ana Maria Silva. Ela é o código 7. Então vamos lá. Ana Maria Silva é código 7. Vou dar um home para comentar aqui. Opa, isso aqui é meu hash. Ok, então vou pegar mais outros funcionários. Deixa eu vir aqui em Select. Eu vou pegar essa Patrícia, que é 13. Então a Patrícia, o código dela é 13. E o hash da Patrícia eu vou colocar em minúsculo. Patrícia. Vou gerar um hash aqui. Vou copiar e colocar o hash aqui. Tá? Simplesmente só para diferenciar. Aqui, agora sim, está tudo certo. Vou pegar mais um funcionário. Vamos pegar essa Vanessa, que é código 8. Então vamos em Vanessa. Código 8. Por que eu estou pegando esses códigos? Porque eu quero inserir na minha tabela depois. Vanessa. O hash dela é esse hash aqui. Então, ok. Então aqui eu gerei o hash dos meus usuários, tá? São os funcionários que vão acessar o sistema. Eles vão usar o primeiro nome em minúsculo, tá? Esse aqui é o hash, que será a senha deles. E nós vamos fazer o insert da nossa tabela de usuário. Então a gente faz o insert into na tabela usuário. O SQL Server ele já pega para a gente o nm senha. Eu vou pegar o nm usuário, nm senha. E eu quero pegar também o cd funcionário. Quais são os valores que eu vou pegar? Eu vou pegar os valores que são a Ana, tudo em minúsculo, colocar entre aspas, o hash da senha da Ana, que é esse hash aqui, Ctrl C, entre aspas simples, coloco o hash, fecho aspas simples e coloco o código da Ana, que é 7. E assim vou fazer para os demais, só para dar um Ctrl C, End. Pronto, vou esconder minha barra de resultado. Vou colocar Ana, Patrícia e Vanessa. Então a Ana é esse hash de cima. Eu vou pegar aqui o da Patrícia. Vou mudar o código, que é 13, que é o código da Patrícia. A Vanessa, o hash dela é esse hash aqui de baixo. Eu vou inserir aqui. E o código dela é o código 8. Então vou selecionar todos eles aqui e fazer o insert. Ok. Feito isso, vou abrir aqui uma nova query e vou fazer agora um select. Select from, vou colocar minha tabela de usuário e o que eu quero pegar? Eu quero o código do usuário, cd usuário. Então deixa eu fazer de outra forma. Usuário.cd usuário vai ser usuário.nm usuário, usuário.nm senha e eu quero pegar o usuário.cd funcionário só para eu saber se está buscando certo. Então aqui eu vou fazer um inner join, que é uma junção entre o usuário, inner join funcionário, tá? Que eu vou fazer a junção com outra tabela, onde o usuário.cd funcionário vai ser igual ao funcionário.cd funcionário. E aqui ó, eu vou colocar funcionário.nm funcionário, que eu quero buscar o nome dele. Então se eu executar, pressiono F5, ele vai trazer para mim o código do funcionário, vai trazer o nome do usuário, a senha dele, o código do funcionário e o nome completo do funcionário. Para saber se está buscando o código certo, então eu vou colocar aqui na frente funcionário.cd funcionário. Então vamos ver se ele está buscando o código certo. Então está aqui, ó,
o usuário Ana, realmente o código dela é 7, tá, da tabela de funcionário, e o nome completo é Ana Maria. Então aqui, ó, tudo bateu. Então tá tudo certo. Então aqui eu já posso remover esse código daqui, tá? E vou deixar somente o nome e os outros respectivos campos. Então executei, ok, tá tudo certo. Então essa query nós vamos, deixa eu diminuir aqui o tamanho para que vocês possam visualizar. Então essa query nós vamos usar na nossa tela de login. Então nós vamos aqui por partes. Vamos na nossa tela de login, eu vou colocar um add query, um data source. Nesse add query eu vou colocar o nome dele de add logar. Então eu vou colocar na propriedade name dele add logar. E o data source eu vou colocar ds logar. Eu vou linkar o meu ds logar com o meu add logar. E aqui está tudo certo. Agora eu tenho que fazer o meu add logar enxergar minha conexão, que até então ele não enxerga. Para isso, eu tenho que vir aqui em File, use Unity, vou precisar do nosso data módulo e vou precisar também da nossa tela principal, uma vez que ele vai ser chamado pela tela principal também. Ok? Na verdade, ele não vai ser chamado da tela principal, ele vai chamar a tela principal. Tá? Então eu falei o contrário, na verdade não é a tela principal que vai chamar o login, é o login que vai chamar a tela principal, desde que tudo esteja correto. Então eu vou clicar aqui no add logar, vou informar os dados que eu fiz da minha query lá no SQL Server, vou dar 2 cliques e mandar adicionar os campos. Aqui deu erro porque eu esqueci de informar a conexão, né? Então aqui vai dar pau mesmo. Dá 2 cliques, agora sim. Ok, está tudo funcionando. Nós vamos na nossa tela principal, vamos fazer justamente ao contrário, use Unity, e nós vamos pegar agora a nossa tela de login. Ok. Por que a nossa tela principal tem que enxergar a nossa tela de login? Por causa do seguinte, eu vou ter que pegar o usuário logado e exibir aqui embaixo. Tá? Então, para isso, ele tem que enxergar a tela de login. Então, voltando na nossa tela de login, nós vamos dar 2 cliques no label, vamos fazer umas verificações, se edit, ou eu poderia simplesmente colocar o campo requerido, né? Depois eu faço esse teste, que eu ainda não fiz ainda. Edit usuário.text, como ele não é um label, eu tenho que pensar, como não é um DB edit, eu tenho que ver se realmente funciona aquela função que eu criei no campos requeridos. Por enquanto eu vou deixar dessa forma, depois eu faço um teste. Então, se o campo do usuário estiver vazio, o que não pode ocorrer, então eu tenho que fazer uma verificação. Se o campo usuário estiver vazio ou o campo senha estiver vazio, eu vou ter que informar uma mensagem para o usuário. Então, backend, eu vou colocar aqui um application.messagebox, os campos usuário e senha não podem, ou não pode, não sei, não pode ficar vazio. Os campos usuário e senha não podem ficar vazio. Deve ser um N aqui, eu estou verificando a concordância, né? Concordância aqui no nosso português. Américo Solutions. MB underline equal information, que é uma informação, mais MB OK, que é o tipo de botão que eu quero que apresente. Então os campos não podem ficar em branco, e então aqui eu vou dar um edit usuário.setFocus. Então ele vai para o foco para o usuário. Ok, se eu fiz essa primeira verificação e todos os campos foram preenchidos, então eu vou fazer um add logar.sql.clear.
Feito isso, eu vou fazer um add logar novamente, .sql.add. Abre e fecha aspas. Dá um Shift Home, Ctrl C, End. Dou um Enter, um Home novamente, um Enter, Home novamente e OK. Agora eu vou pegar essa query que está aqui e vou inserir na minha instrução. Então eu vou colocar aqui em cima. Então eu vou pegar essa parte aqui, dar um Ctrl C, colocar aqui, dar um espaço, pegar aqui o nosso from, dar um Ctrl C, colocar aqui, dar um espaço também. E até aqui está tudo certo. No entanto, como que a minha tela de login vai saber quais desses usuários que vão logar? Então não tem como ele saber. Então para isso eu tenho que fazer um where, onde o usuário, ou nm usuário, seja igual a Ana, tá? Aqui eu estou fazendo um teste, and nm senha seja igual. Então eu não posso colocar esse MD5 aqui, ó. Se eu colocar ele, aliás, na verdade eu posso colocar, porque aqui ele vai dar certo. Se eu colocar entre aspas, eu estou pegando aqui o MMD5, ele vai trazer somente a Ana. Então se tiver tudo certo, está aqui, ele trouxe somente a Ana. Só que eu não posso colocar MD5 dessa forma na minha tela de login, porque não tem jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aproveitar o meu select, que eu fiz aqui em cima. Então Ctrl C, vou colocar aqui. Aqui ele vai dar um erro, porque eu tenho que colocar um parênteses, até aí tudo normal. Então, Ana é igual ao hash de Vanessa? Não, aqui ele não vai trazer ninguém. Observe que eu não preciso nem selecionar não, tá? A gente só seleciona para executar quando tem mais de um comando SQL. Então aqui, ó, tem mais de um comando SQL. Então se eu quiser executar somente esse, então eu seleciono e executo, tá? Porque se eu não fizer isso, e eu mandar executar, ele vai fazer esse comando SQL aqui, vai fazer esse e vai fazer o último. Então ele vai fazer todos. Tá? No caso que só tem um, deixa eu fechar isso aqui. No caso que só tem um, não há necessidade. Então aqui está verificando, o usuário é Ana? Sim, o usuário é Ana, observe que está aqui. Mas o resultado desse select aqui, ó, não vai gerar esse hash aqui, ó. O hash vai ser diferente. Eu vou dar um Ctrl C, só para mostrar para vocês. Ó. Vou dar um home para comentar isso aqui. Vou executar e observe que ele não trouxe nada. Por que não trouxe nada? Porque o hash que ele vai gerar aqui é diferente. Observe que o hash é diferente. Então, Ctrl C, End, Ctrl V. Observe que não bateu. Então, aqui ele está verificando de forma correta. Agora, se eu colocar Ana, ele vai trazer, porque o hash bateu. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem que colocar no nosso código. Então, só para complementar e eu me orientar aqui na minha instrução, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse where que está aqui até aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V. Lembrando que aqui onde está a Ana, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de mais, porque eu vou concatenar com o meu edit. Então eu vou colocar o comando, desculpe, vou colocar aqui o comando cut2str. E o que faz esse comando cut2str? Ele coloca um aspas simples. Observe que Ana ela tem aspas simples. Então o cut2str ele vai pegar o meu texto e vai colocar uma aspa nele. Simplesmente ele vai fazer isso. E qual o texto? Eu quero o edit usuário.texto, que é o que será digitado aqui no meu usuário. Tá. Tem um porém aqui que eu posso deixar esse select, como também não posso deixar esse select. Então eu posso tirar ele aqui, ó, deixar só um convert. Lembrando que se eu tirei aqui o parêntese, eu tenho que tirar aqui também. Ó. Ok. Observe que no meu hash bytes eu tenho SH512, SHA2 512 e ele está entre aspas. Então tem que ficar da forma que o SQL Server entende. Tá? Então se você está mandando um comando para o SQL Server, você tem que mandar um comando para o SQL Server de forma que ele entenda. Então vou colocar aqui
uma aspas, mais outra aspas. Onde está a Ana, eu coloco o sinal de mais e novamente eu faço cut2str, vou colocar o parêntese, deixa eu vir com o meu texto para cá, de edit senha, ponto text. Se eu não tiver cometido nenhum erro, isso aqui vai funcionar, tá? É óbvio, né? Pode funcionar se isso aqui estiver certo, mas se a instrução abaixo aqui estiver errado, pode ser que não funcione. E se aqui em cima estiver errado, também pode ser que não funcione. Então vamos no logar.recordCount. O que faz essa instrução? Ela conta a quantidade de registros que foi encontrado. Backend. Então a nossa instrução vai verificar se não tem nenhum campo vazio. Se não tiver nenhum campo vazio, ele vai verificar aqui na minha query. Se achou um registro é maior que zero, é maior que zero. Então ele vai colocar aqui o nosso try. Aqui eu vou colocar o nosso frm principal. .self. Então aqui já está pronta a nossa instrução. O Delphi já completou para a gente. Só que eu vou colocar dentro do try. Ou pode ser até fora mesmo, né? Vamos ver qual será o comportamento dele se eu deixar fora. Apesar que eu acho que não dá nenhum problema não. Ponto show modal. Ou seja, ele vai ficar na frente de todas as telas. E aqui ele vai dar um free. Tá? Lembrando que se eu fizer dessa forma, o nosso formulário principal ele vai ser exibido, tá? Ele vai aparecer aqui, ok. Mas a nossa tela de login ela vai ficar escondida atrás do formulário. Se eu minimizar, eu vou deixar do jeito que está aqui e nós vamos testar e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, se aqui tiver tudo certo, beleza. Agora, e se não tiver certo? E se a pessoa tiver... e se não existe o usuário? Então, vou colocar aqui um else, backend, e eu vou pegar a mensagem que eu já fiz aqui e vou aproveitar ela. Usuário não cadastrado. Ou não encontrado, né? Dá na mesma. Não cadastrado ou não encontrado. Vou colocar encontrado. Na verdade, o sistema ele não pode ficar dando dicas. Por exemplo, imagine que eu digitei o usuário correto e a senha errada. Aí o sistema me fala senha incorreta. No entender, percebe-se que o usuário está correto. E se você fizer o inverso, percebe-se que a senha está correta. Ou seja, se a mensagem realmente estiver de acordo, o sistema está dando dicas referente à pessoa que está querendo entrar no sistema. Então, se uma pessoa que não tem as credenciais para entrar no sistema, a gente não pode dar dicas do tipo usuário incorreto ou senha incorreta. Né? Tem que dar dica nenhuma. Então, está aqui. Ok, agora a nossa tela principal, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no evento onShow. E aqui, usuário logado, eu vou colocar um sinal de mais para concatenar o meu frm login .nm funcionário.value. Se não estiver aparecendo aqui, a gente vai ter que ir aqui no nosso data módulo. Cadê o data módulo? Dá 2 cliques, F12. A gente vai fechar a conexão e abre a conexão, tá? Então, se isso acontecer de não aparecer, você vem aqui, ó, abre a conexão, tá tudo certo, porque às vezes o Delphi dá esses pequenos bugs. Ou às vezes você tem que fechar a aplicação e abrir de novo. Então vamos lá. Tá, a partir do momento que eu fiz isso, eu tenho que... Tem um outro detalhe que eu tenho que lembrar que é o seguinte. Eu tenho que... Ao fechar o meu formulário, que eu vou sair... Desculpe, vou tomar um pouco d'água. Ao fechar o meu formulário, eu venho aqui no evento onClose.
eu vou colocar um application.terminate. Pronto, vou executar. Vou colocar aqui para modo debug. Se tiver algum erro, o Delphi vai informar para mim. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa Ana. Se tiver tudo certo, ele vai logar. Então aqui, loguei, está aqui, ó, Ana Maria Silva. Vamos ver o que está retornando para mim. Ana Maria Silva. Deixa eu ver os usuários que eu tenho aqui. Vanessa. Então vamos testar com a Vanessa. Vou sair. Vou logar novamente. Vou colocar Vanessa. Vanessa. Loguei. Vanessa Silva Castro. Então vamos ver se está tudo certo. Vou mudar aqui. Mudar aqui. Vanessa Silva Castro. Está certinho. Então vou fechar novamente. Vou tornar a executar. E dessa vez eu vou colocar o nome da Patrícia. Deixa eu ver se é Patrícia mesmo que eu peguei. É Patrícia. Então aqui embaixo Patrícia vai estar certo e aqui em cima Patrícia vai estar errado. Vou colocar um numeral 1. Ó, usuário não encontrado. Então se eu fazer o contrário, vou colocar um aqui embaixo. Usuário não encontrado. Vou apagar o 1 de baixo. Então tá aqui, ó, Patrícia Cristina. Então o sistema está funcionando perfeitamente. Falta depois a gente implementar o nosso logoff, tá? Então vamos aproveitar e vamos fazer o nosso logoff de uma vez. Então para isso eu vou aqui no meu, dar 2 cliques e vou fazer o seguinte. Vou digitar o shell. O Delphi não reconhece porque eu tenho que declarar uma API aqui em cima. E a API é shell com 2L API. Aí a partir daí ele vai reconhecer. Deixa eu achar aqui onde é que eu estava. Eu acho que era aqui. Vamos ver se era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Então, shell execute. Então ele pede alguns parâmetros. Então eu vou colocar um handle. Aqui eu vou colocar aspas simples. Vou usar um pchar. E aqui eu vou pegar a minha aplicação, o nome da minha aplicação, application.username. Então aqui eu estou buscando o nome da minha aplicação, tá? É isso que eu estou fazendo. Então eu vou colocar aspas simples, informo os parâmetros vazio e aqui eu simplesmente dou um show, shou show modal. Ou simplesmente um show, né? Não precisa nem ser show modal, não. Quase show. Então eu vou chamar a minha aplicação, o inexec, e ele pede os parâmetros também, que eu vou colocar um panzi, enzichar. É meio enjoadinho se mexer com esses negócios aqui. Ponto. Application as name. Ponto as name. Pronto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Dar um show. Vou colocar somente show, sem ser modal. E aqui no nosso application. Ponto terminate. Tá, o que é que faz essa instrução aqui? Essa instrução ela faz o seguinte, ela fecha a nossa aplicação e chama a aplicação de novo. Só que o que é que ele faz? Ele chama a nossa tela de login e mata a tela principal. Então é isso que ele faz, tá? Então vamos testar e ver como é que se realmente está funcionando ou não. Então eu vou aqui, tá dando um erro. Shell execute, abri parênteses, fechei parênteses. Tem um parêntese a mais. Fechei parêntese. Abri e fechei parênteses. Deixa eu me ver aqui.
se não tem nada errado. Vírgula, abre aspas, está tudo certo. Show. Show. Show underline SW, na verdade. SW, tô esquecendo aqui. SW. Então eu tenho SW ride, SW show normal, e eu tenho um show, que é esse aqui que eu quero, tá? Provavelmente o daqui é igual ao daqui, por isso que vai dar erro. Vamos lá, Ana, Ctrl C, Ctrl V, entrei, ok, Ana Maria, vamos logar, fazer o logoff, matou a aplicação e abriu minha tela de login. Vamos agora, Patrícia, Shift Home, Ctrl C, Ctrl V, ok, vou logoff, matei a aplicação, chamei a tela de login, vou fechar, ok, está tudo certo. Bem, gente, essa implementação era simplesmente para fazer nossa tela de login. Nas próximas videoaulas nós vamos fazer as outras implementações. E dê seu like, compartilhe, divulgue o canal. Clique no sininho para que você seja notificado. E nos vemos na próxima videoaula.